noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Seja qual for o horário, que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento. Graças a Graças Deus. a Deus. Vamos aos nossos recadinhos. Vamos? Gente, já chega curtindo, já chega comentando, participando, compartilhando, porque hoje é dia de semear, né? Isso. Mas é porque é uma ótima forma de divulgação de caridade, é o que ajuda nosso canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas também. E às vezes pode ser que a mensagem que a gente vai dizer aqui seja a que alguém precisa ouvir. Então, quem sabe o bem que a gente faz sem nem perceber, né? E a gente pede justamente para compartilhar, para abrir o leque de oportunidades, primeiro, para que a gente possa ajudar com o quê? Com a nossa palavra. E que isso possa retornar também, essas oportunidades, para a ajuda de alimentos que a gente está fazendo, alimentos, e também a ajuda aqui, porque muitas vezes é de longe essa ajuda, eu estou longe, eu não posso ajudar com os alimentos, a nossa casa precisa, né, ela tem alguns deveres a pagar. Uma casa funciona com água, com luz, tem um aluguel, a casa não é nossa, né? A casa é alugada, ela já é há bastante tempo, então nós precisamos, o aluguel não parou porque houve a pandemia, ele Sim. continua. Por mais que a luz seja pouca, nós temos que pagar alguma coisa. E a água também, porque tem plantinhas lá, tem que a limpeza da casa para fazer, né? Porque usar também suja, Pois é. Aliás, né? não usar suja mais do que manter em uso. A manutenção da casa, mesmo não usando, ela precisa de manutenção. Então, Sim. esse dinheiro é muito bem-vindo. E a gente passando colocando divulgando, a Uhum. gente ajuda e não satura só aquela pessoa que está ajudando. Sim. A gente faz um rodízio, porque a fome não para, o aluguel vence, a luz também, e por aí vai. Então, todo mês a gente pedindo. Sim. Aliás, foi muito bonitinho. Ontem, o Serginho pediu, por favor, não fale meu nome nem da Marisa, porque é uma equipe toda. Eu falei, Serginho, quem está como responsável? Pois é. Isso aí. Então, Serginho e Marisa, que representam toda uma equipe, né? Parabéns! Para E vocês e eu para a equipe. falei para toda a equipe, para todo mundo que está ajudando. Ontem ele estava muito feliz, fazendo, recolhendo, muito feliz. E é muito bonito. Na verdade, quem incentiva são eles quando falam dessas doações. Sim. Na É, verdade, eu queria que eles estivessem aqui falando sobre essas doações. Com certeza, iria levantar muito mais do que a gente aqui. sim. Eles sentem, eles sentem. E quando você sente, a sua fala vem do coração. Não que o meu e o do Anderson não venham, ou de outro palestrante, mas eles estão botando a cara. É isso que Sim. eu falei para ele ontem. Você está botando a cara, é você que tem o contato com as pessoas. É Sim. você que recebe de cada um e devolve em forma de gratidão. A troca Você, maior, né, acaba sendo com eles, é. Com ele com e com a eles. É família. por isso, Serginho, a gente não está aqui
elogiando, exaltando. A gente está... a iniciativa de vocês, junto à casa, e a disposição que vocês colocam nisso. Sim. É esse o nosso elogio. De certa forma, é uma exaltação ao trabalho. Então, ao trabalho. Isso aí, perfeito, Anderson. Obrigada. Quem tiver como ajudar, quem for aqui do Rio de Janeiro, entre em contato com a gente através do direct, seja no Facebook ou no Instagram, ou através do nosso e-mail, que tem aqui na descrição do vídeo, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Você entra em contato com a gente, deixe os seus dados, que a gente vai retornar para fazer essa combinação de quando vai ser a retirada, seja de alimentos, seja de roupas, seja de material de higiene e agasalhos, né? Porque o frio está chegando, então, se der, a gente agradece demais. Quem não for do Rio de Janeiro, ou não quiser ou não puder ajudar dessa forma, mas quiser ajudar também, como a Márcia apontou, ali no cantinho tem o QR Code do nosso PicPay, que você pode escanear direto no aplicativo, fazer uma doação de qualquer valor, à vontade, se puder, se quiser, ou através do nosso e-mail, que é a chave Pix também, que é o mesmo e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. A gente agradece muito qualquer que seja o valor, porque, como se diz, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, Outros recados. Além dessa caridade que pode ser feita por outro, tem uma que é maravilhosa e essencial nesse tempo agora, que se chama cura espiritual. Como você pode ajudar alguém ou a si mesmo, se estiver passando por problemas, através da cura espiritual. No nosso site, que está aqui na descrição do vídeo, que é uniãoespíritaramatiz.org, você tem lá um formulário para se inscrever com nome completo, endereço completo da pessoa que você quer beneficiar. Então, se a pessoa está internada, coloca lá o local, o hospital, quarto, leito, enfim. Se a pessoa está em casa, coloca lá o endereço completo. Nome completo também é importante, porque assim a gente cria o vínculo e eles sabem exatamente quem e onde tratar. E é aquela questão que a gente sempre fala, mas é bom reforçar. Não precisa colocar toda semana. Coloca, deixa um tempo, eles vão trabalhando, vai correndo de acordo com a espiritualidade, com o ritmo deles, com a necessidade de cada um também. E, se necessário, se sentir que precisa, se mudou de endereço, aí escreve novamente o nome completo, endereço completo. Né? Além disso, o que mais? A inscrição para o Evangelho no Lar. Uhum. Soubemos que as pessoas que a gente pediu para se inscrever na quarta-feira se inscreveram. Então, ó. Olha só, a minha filhada Helena se inscreveu. Então, eu posso convocar as meninas, tá? Marcele e Natália. Então, se a gente pudesse encontrar lá, depois eu vou convocar os meninos, tá, gente? Vai ser no dia 6 de junho. Eu fui olhar a data para falar certo dessa vez. Dia 6 de junho, 3 horas da tarde. Isso. Tá bom assim, Helena? Madrinha ficou muito feliz, tá? Com a sua inscrição. Que bom, que bom. A gente ficou também. Dia 6 de junho, domingo, 3 horas da tarde. Não se esquece que você também acha o formulário lá no site e você coloca o seu e-mail e através desse e-mail você vai receber 2 comunicados. Um lembrando e pedindo para confirmar a inscrição e o outro com um link da reunião, que vai ser através do Google Meet. Então, com esse link você vai entrar. Fica atento para poder receber e conferir esse e-mail quando chegar. Certo? E o outro recado? E o outro recado é que domingo agora, às 5 horas da tarde, domingo agora que é dia 23, vai ter o Temas e Reflexões com o palestrante Carlos Assis sobre autoestima. Olha que tema importante,
Porque, como disse Jesus, a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. E isso é autoestima. Isso. E, aliás, para quem está com saudade da Dirce, ela vai estar lá. Ela é coordenadora desse programa na nossa Casa Espírita Física e aqui também, tá, gente? Então, vamos lá se encontrar com a Dirce. Ela vai ficar muito feliz. Isso é muito legal. Além disso, tem um outro e último recadinho, que é o seguinte. Amanhã, sábado, dia 22 de maio, começam as inscrições para a prece pelos desencarnados. Então, se você tem o nome de algum querido, de alguma querida que queira homenagear na nossa próxima prece pelos desencarnados, no nosso site também vai ter um link lá para a inscrição dos nomes. Nos trabalhos futuros a gente coloca na descrição do vídeo também. Certo. Mas a inscrição vai de amanhã, dia 21 de junho, até o dia 5, aliás, 22 de maio, e eu estou todo errado nas datas, ó. Dia 22 de maio até dia 5 de junho. Então, esse vai ser o prazo das inscrições. Nome completo da pessoa. E lembrando, né, que seja uma pessoa com quem a gente tem uma ligação, com quem a gente tem um vínculo, que a gente tem alguma proximidade também, né? Que isso é importante. É porque você vai criar um elo com essa pessoa. Né? E se você já tem esse elo, melhor ainda, porque vocês se conhecem. Isso aí. Muito bom. É isso aí. E aí, não esquece também de que inscrever o nome, assiste a prece, né? Por favor. Por favor. Bom, e hoje nós vamos falar sobre a continuação de quarta-feira, que nós falamos sobre o Criador e a criatura, e hoje a parábola que acompanha esse tema na nossa casa espírita é a parábola do semeador. Não falei que hoje era dia de semear? Aliás, aproveitando esse gancho, ainda dá tempo de semear. Você pode pegar esse vídeo e compartilhar para alguém que você acha que vai curtir. Isso. Né? Então, hoje a parábola do semeador, vamos a ela, Anderson? Vamos, porque ela é grandinha. Tive até que cortar alguns pedacinhos dela também para poder caber no nosso slide, porque senão a gente ia falar assim meia hora só sobre a parábola, que ela aparece 3 vezes no Evangelho de Jesus. Né? E aí, olha que bonitinho, as plantinhas crescendo. Não é fofo? Muito bonitinho. Vamos à parábola, então. Novamente começou a ensinar junto ao mar. E reúne-se junto dele uma turba numerosíssima, de modo que entrou no barco, que estava no mar, para se assentar. E toda a turba estava sobre a terra, junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e lhes dizia no seu ensino: Ouvia. Eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. E quando raiou o sol e foi crestada, ou seja, se ressecou, e por não ter raiz, ressecou-se. Ou seja, foi queimada e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê que a parábola já se encerra aí, né? Mas vamos continuar. Quando ficou sozinho, os que estavam junto dele com os 12 apóstolos, perguntavam sobre as parábolas. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus,
Mas aqueles de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, não voltem e lhes sejam perdoados. Diz-lhes: não sabeis esta parábola? Como conhecereis todas as parábolas? E aí Jesus começa a explicar a parábola. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. E aí a gente abre aquele parênteses lembrando que Satanás, na verdade, é uma palavra da época que queria dizer mal, adversário e etc. Né? Aquele que vai contra o bem. O que é semeado sobre solo pedregoso são estes. Quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, e não têm raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são estes. São os que ouvem a palavra, e as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Os que são semeados sobre a terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutificam, 30, 60 e 100. Está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, que foi de onde a gente tirou esse texto aí. Mas ela também aparece em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23, e segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Você vê, olha como ficou bem firmada, né? É uma parábola que fala sobre parábolas e que fala sobre falar sobre parábolas. Mateus estava lá, então pegou diretamente. Marcos pegou de Pedro. E Lucas pegou de Pedro, de Maria, de Mateus. Então, quer dizer, isso aí ficou muito claro para eles. Sim, ficou Porque bem forte. Essa é uma das parábolas que Jesus explicou. Uhum. Pois é. E é muito legal a gente ver essa explicação de Jesus, porque não tem como ficar mais claro que isso. Mas, né? Olha os pontos chaves que ele também deixou ao longo do texto. Então, Rodrigo, se puder voltar um pouquinho lá no primeiro, vamos levantar umas questõezinhas, por exemplo. Sim. Primeiro, olha para quanta gente Jesus falava, a ponto dele nem ter um lugar onde falar, né? Ele ter que pegar um barco e se afastar do povo para poder ouvirem ele falando, né? Imagina, se fosse na nossa casa espírita, que assim, quando fica cheia, cabem umas 100, 110 pessoas no salão. Não ia ter como, ele ia ter que ir para o lado de fora e falar no microfone, né? Que mais? Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E lhes dizia o ensino. E aí veio a parábola em si. Vamos seguir. A chave está naquele: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Antes desse. Aí, quando ficou sozinho, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam sobre as parábolas. Ou seja, o povo despertou. Ele deu um ensinamento na forma de parábola. O povo provavelmente ficou assim, o que ele quis dizer com isso? Não entendi, vou embora. Não é, de certa forma, muitas vezes, o que a gente faz com o próprio evangelho? Porque ele está dizendo aquele que tiver pronto, aquele que tiver maturidade. É um convite à maturidade.
Sim. Lembrando que ninguém fica pronto do nada, né? Então, Pois é, para ficar pronto, a gente tem que treinar também. tem que treinar, tem que, então, e nessa parábola é interessante, porque ele fala sobre três coisas: semeador, a semente e o solo. Uhum. Muito. Né? Guardem essa informação, a gente já volta nela. Mas olha Isso. que interessante ele falando que por que que ele falava em parábolas. Aliás, isso tem até um videozinho que a gente fez lá na época do Natal, que era Jesus e suas parábolas, procurando, vocês vão achar. E ele explica aí por que que ele fala em parábolas. Se eu não me engano, a nossa máxima até é um trechinho desse, né, para que olhando, olhem e não vejam, e ouvindo, ouçam e não entendam. É, Então, é exatamente isso. Por quê? Porque vai ficar velado e vai ficar oculto só num primeiro momento. Mas, quando for a hora certa, aquele ensinamento desperta dentro da gente. E, como a gente contou na quarta-feira também, Jesus era perseguido pelas pessoas. Lembra do trecho lá que ele teve que dar no pé para não ser apedrejado? sim, é. Então, o que ele explicava, o que ele falava, também tinha que ser de certa forma, velado. Porque senão seria perseguição demais em cima dele. Né? Ele falava de forma alegórica, primeiro para despertar o interesse, Uhum, porque ele é um pedagogo, sim, ele é um educador também. Então, ele vai e desperta o interesse, por isso que ele conta a parábola. Era uma forma alegórica de chamar a atenção. sim, Ele usava coisas absurdas, porque isso chocava. sim. E chocando chamava atenção. Absurdos não é que ele inventava, absurdos do cotidiano, mas que a gente não percebe. Um exemplo disso é a nossa própria parábola, né? Quando ele diz que saiu o que semeia a semear e ele vai jogando a semente em tudo que é canto, É, na não beira é do estranho, caminho. gente? É, Vocês vão falar assim, nossa, que semeador ruim esse. desperdício de semente, né? É, Pois é. mas isso tem muita história para contar a respeito disso. Uhum. Já, já falaremos sobre. E aí ele continua de não sabeis essa parábola, como conhecereis todas as parábolas? Aí ele dá uma dica, que é presta atenção na metáfora da parábola, no ensinamento que está ali dentro dela. E aí deixa ele dar uma dica para como a gente tem que interpretar a parábola do semeador que semeia a palavra. Então, olha, foca nisso porque a gente vai falar já já. Vamos para o próximo. O que é semeado sobre solo pedregoso são estes. Quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, e não têm raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, e aí é o trecho que eu queria destacar agora, porque ele tem a ver com o nosso evangelho no lar. Ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. O que isso tem a ver com o evangelho no lar? Quem fez o curso, quem vai fazer o curso, vai perceber isso em algum momento. Muito provavelmente, o Rodrigo vai falar, como a gente falou no painel sobre o Evangelho no Lar, que a gente começa lá empolgadão fazendo o Evangelho no Lar. E aí começa a ler, estudar, e aí começa a tropeçar nas coisas, e aí começa a se dar conta de que é muito mais imperfeito do que imaginava, e aí começa a vir um monte de dificuldade na minha vida, e aí eu penso, poxa, eu vou parar de fazer esse evangelho, porque as coisas pioraram depois que eu comecei a fazer. Não é exatamente o caso dessa semente que caiu em solo pedregoso e que não É tinha raiz? verdade. A gente vai falar mais adiante sobre isso, Pois mas é.
É aquele cara que está para lá de entusiasmado com o que está dizendo, ele entra num templo religioso, numa casa espírita, seja onde for, ele entra ali querendo fazer tudo, e tudo ao mesmo tempo. Né? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e daí ele some. Às vezes por causa de uma unha encravada. Às vezes porque descobriu que o coleguinha do lado, no mesmo trabalho, é uma pessoa difícil de lidar, difícil de conviver, e aí dá no pé. Por quê? Porque fugir é mais fácil do que encarar o problema. Né? Entendeu? Estava tão cheio, não, eu pinto a casa, eu limpo, eu estou ali, eu sou o atacante, o goleiro, tudo. E Pois é. saiu. E aí, esse segundo parágrafo aí, esse segundo trechinho, os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem e as ansiedades da época, ou seja, o que acontece no dia a dia, o engano da riqueza. Lembra que a gente também falou sobre servir a Deus e a Mamon? Pois é. Os desejos a respeito de demais coisas, ou seja, o interesse está lá fora, não está dentro de si, não está dentro da vida espiritual, né? Está muito mais na vida material. E, por fim, aqueles que permitem as sementes a crescerem. Então, agora podemos continuar. Semeador. Quem seria esse semeador que saiu espalhando a palavra? Quem será o maior exemplo de semeador que a gente teve? E aí vem uma questão. Jesus foi o maior, mas esse semeador também somos todos nós que distribuímos o conhecimento. Sim, depois eu quero falar sobre isso. Beleza. Ele é o semeador por excelência. Sim. Não tem nem como competir, né? E a semente, como o próprio Jesus disse, a palavra, ou seja, as verdades divinas que constam em qualquer religião. Lembrando que verdade é sempre verdade. Não tem como dizer, a minha verdade, a sua é mentira. Não. Porque se for verdade, é verdade para todo mundo. Né? Então, são as informações fundamentais. Isso. Existe, né, para que o reino de Deus se instale em nós. Continuando. A semente que cai à beira do caminho. O que significa o à beira do caminho? Aquela terra, aqueles que estão a passeio, que vivem seduzidos pelas tentações. Então, não dá nem tempo de crescer. É simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Né? São os ouvidos superficiais. É aquela coisa de, tá legal, e aí vai lá fazer outra coisa, ou então, não quero ouvir, e foi embora. Caiu sobre solo pedregoso, simpatizantes, imediatistas, porém sem convencimento. Não se convenceram de que aquilo ali é verdade, de que essa verdade divina é de fato uma verdade, né? Merece alguma consideração. Por quê? Por conta do imediatismo. É aquela questão de que entrou na religião e com isso já quer a vida toda resolvida de uma vez só. Não é bem por aí, né? É como a pessoa que pede paciência para Deus. Deus, me dá paciência. E aí, Deus faz o quê? Dá as provações para a gente aumentar a paciência gradativamente. E na primeira delas, a gente já escorrega, porque a gente não quer a paciência, a gente não quer trabalhar a paciência, a gente quer receber ela pronta. Isso. Né? É a mesma coisa.
Nos espinheiros, a semente que cresce sufocada. Nos materialistas, naqueles que estão preocupados com o aqui e o agora. E aí vale a gente pensar assim, poxa, mas diante de tudo que está acontecendo no mundo, será que a gente não tem que se preocupar com o aqui e o agora? Sim, temos. Porém, há formas e formas de preocupação, né? Então, vamos pensar também no, no todo, no coleguinha e em como a gente pode sair dessa situação melhor do que quando chegou, porque isso tudo também é se preocupar, só que não somente com o próprio bolso, não somente com os interesses materiais do mundo. Já que aquele que caiu em terra boa, a semente que caiu em terra boa, são os que são dedicados ao próximo, esforçados na sua reforma interior. E aí merecia até ser sublinhada essa frase, esforçados na sua reforma interior. Olha como isso também tem a ver com o tema do temas e reflexões de domingo, autoestima. É, né? é. Cuida de verdade de sua autoestima aquele que está preocupado com sua reforma íntima, com sua reforma interior. Crescendo essa semente em terra boa, a gente chega aos frutos em 30, 60 ou 100. Vamos explicar por que Jesus, o que Jesus quis dizer a isso. Que uma deu frutos a 30, outra deu frutos a 60 e outra a 100. Não lembro se a gente já falou aqui, eu acho que em alguma dessas que ficou para trás a gente falou, de uma frase que a Márcia menciona nas nossas reuniões lá, que chama muito atenção, que é: a gente sabe quantas sementes tem em uma laranja, mas a gente não sabe quantas laranjas vão sair de uma semente. E é isso, né? Frutificar a 100 é o máximo, é a 100%, ou seja, você vai dar tudo o que poderia, você vai frutificar tudo o que poderia. 60, um pouco menos. 30, um pouquinho menos também. Mas o importante é sempre frutificar. E aí, agora sim, o que significa frutificar? A 30, num grupo menor, ou seja, em família. A 60, já é um grupo maior, grupos sociais. Então, aquela pessoa que tem sob seu jugo um grupo maior de pessoas. E a 100, em grandes grupos, ou seja, você pode alcançar muitas e muitas pessoas e esse fruto pode ser muito e muito maior e melhor aproveitado, né? É como que a gente pede para compartilhar, né, Anderson? Sim. Você compartilha para alguém da sua família. Uhum. Mas aí, esse alguém da sua família compartilha para um grupo que tem mais pessoas. Sim. Né? E desse grupo compartilha para outros. Então, olha a frutificação em 30, 60 e 100. Pois é. E, fora isso, além da questão do compartilhar, que já é também semear a mensagem, então a gente chega lá em cima de novo no semeador, as pequenas atitudes do dia a dia, né? Nossas pequenas mudanças no dia a dia, que é onde pega, né? Agora, lembra que a Márcia falou, quando a gente estava lendo a parábola, de 3 coisas importantes que Jesus falou nela, que era o semeador, a semente e o sol. Vamos lá, o semeador está aí a cola. A semente também. E o sol? Por que o solo? Onde é que a gente trabalha essa semente, se não nesse solo, né? Se não houvesse o solo, o que seria da semente? Uhum. Vocês já viram
semente de girassol. E semente de girassol é comum um passarinho comer, né? Então a gente acha fácil. Mas se a gente pega uma semente de girassol, a gente pode deixar ela guardada por anos. Anos, anos, anos. E ela vai estar ali, como semente, sem crescer, pequenininha. Mas se a gente planta, se a gente coloca no solo, se a gente rega, se o solo é bom, ela cresce. Então, olha a importância que tem o solo Eu para nem essa semente. sabia que podia guardar e ela cresce mesmo assim, Pois porque é. algumas sementes não Algumas acontece não. isso. Algumas não. Mas, claro, depende do prazo, depende do tempo também, né? Mas olha como essa semente específica, que são os ensinamentos de Jesus. Você vê 2000 anos e a gente ainda está plantando, a gente ainda está colocando no solo e ela ainda funciona, né? É muito legal. E quando a gente falou, quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar. É, Pode falar. o que, o que eu estava pensando a respeito dessas pessoas que estão à beira do caminho. Eu me lembro muito daquela situação em que a pessoa chega e fala que eu estou no mundo a passeio, eu vim aqui para me divertir. Aliás, não tem muita gente agindo assim no dia a dia, ultimamente, de que Ah, está aqui. tem. Pois é. Assim, Tem. não, tem muita gente ignorando que precisa se cuidar e cuidar dos outros, porque diz: mas eu estou aqui para aproveitar essa vida, não vou levar nada dela, não. É. Gente, por favor, se vocês descobrissem o que tem do lado de lá, vocês não falariam isso. E tudo que a gente tem que dar conta. E lembrando que ele é um semeador. Também, Porque a gente não estava falando no começo que Jesus é o semeador por excelência? sim, Então, se ele é por excelência e se ele é o nosso guia e modelo, nós também somos semeadores. sim, Até porque lá no livro de André Luiz, tem um livro que fala sobre evolução em dois mundos. Quando ele fala do fluido cósmico, sim, no sim. capítulo, ele fala de uma cocriação do plano maior. Uhum, Então, olha o semear num plano maior. sim, Né? Todos os espíritos usam desse fluido para criar. Já é uma semeadura. sim, E ele fala também de uma cocriação em plano menor, que é o mesmo funcionamento, é análogo. Ele diz que é análogo ao alicerce às inteligências humanas que obreiam conosco, utilizam do mesmo fluido cósmico para a cocriação em plano menores. Então, sim, somos nós criando. Então, olha só, gente, na verdade, tudo que Jesus está fazendo, ele não perdeu a mão, não, gente. Com essa pandemia, o mundo está virado, acabou. Não, ele não perdeu a mão. Ele está no leme, como diz o Anderson, né? O uhum, barco não perdeu seu capitão. sim. Ele está lá, vamos confiar, vamos crer, né? Não se preocupe. Se quiser, pode voltar já? Pode sair de lá? Não se preocupem que o barco perdeu o rumo. Não perdeu. Ele não perdeu. Tem um grande estudioso, o nome dele é Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um estudioso nos fenômenos psíquicos e a mediunidade. Mas ele estuda a obra de André Luiz juntamente com a medicina.
para entender esses fenômenos psíquicos. E ele diz assim: a ansiedade é a nossa humildade doente. Quando eu ouvi isso, eu fiquei até com vergonha. Eu fiquei com vergonha, porque a gente quer fazer as coisas que não estão no nosso raio de ação. Ah, sim. É verdade. Né? A gente quer resolver, eu quero resolver hoje a guerra em Israel. E aí eu paro de fazer o que eu posso fazer, o que está no meu raio de ação. Olha, eu não posso ver os alimentos, eu não posso ver a minha panela que está queimando, porque eu estou aqui preocupada, eu estou ansiosa com a guerra de Israel, que é importantíssima. Sim, sim. Que não estou dizendo que não é. Eu tenho a minha amiguinha, minha amiga linda, maravilhosa, que ela está com o coração na mão, porque o filho, os netos e a nora estão lá, gente, vivendo num bunker. É muito triste. O que nós podemos fazer? Pedir ajuda a Jesus. O que Porque estiver no só nosso alcance. ele, Sim. só ele e os bons espíritos convencerem esses comandantes. É. Olha aí a questão da semente que caiu no meio dos espinhos. Por quê? Porque a preocupação sufoca. E aí não deixa fazer o melhor que a gente pode fazer. Esse exemplo que você deu é maravilhoso. Por quê? O que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance? Simplesmente parar um tempinho e orar para que haja paz no mundo, orar para que esses povos entrem num acordo e vivam em paz, isso já é muito. É a questão lá que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo do poder da oração, o poder da prece. E a prece tem um poder tremendo. São coisas de que fazer as coisas que estão dentro do nosso raio de ação. Uhum. Tem vários. O meu filho trabalha em um lugar, eu não vou falar o nome do clube porque não é meu time, então não vou falar. E olha, foi incrível. Quando ele me contou, eu fiquei. Chegou uma pessoa que ele é argentino, mas é desse clube. E ele foi, viajou, deve ter vindo aqui fazer outras coisas, mas dentre essas coisas ele precisou ir lá. E aí ele quis ser atendido. E foi atendido, claro, todos os sócios, todos os torcedores são atendidos. Mas ele quer mudar uma pessoa no clube, ele quer vender. Ele quer vender um jogador que está jogando que ele não concorda. Ele já quer, tipo, dar o passo maior que a perna? Não, e ele, detalhe, ele queria falar com o técnico. Eu preciso falar com o técnico. Várias pessoas ligam para falar com o técnico porque eles querem fazer o esquema do jogo. Olha que complicado, gente. Gente, às vezes. Qual seria o propósito de ter um técnico, então, né? Se todo mundo pode se meter ali. Entendeu? Entendeu? Às vezes eu estou preocupada porque o Gari não limpou direito a rua. Uhum. Mas a minha casa está limpa? Olha só. Você vê, foi ótimo você falar isso, porque dessas frasezinhas que eu gosto de trazer, que tem a ver com o que Jesus falou, mas foram ditas por outra pessoa, essa de hoje foi dita por Madre Teresa de Calcutá. Vê se não é exatamente isso que você está falando. O que você pode fazer para promover a paz do mundo? Você vê, olha como ela colocou o negócio lá em cima. Nossa, o negócio é lá em cima. O que você pode fazer para promover a paz do mundo? Vá para casa e ame sua família. É o semear em 30.
Sim, é o mínimo que a gente tem que fazer. Começar ali, e começar ali. Uhum, E a gente pegar, porque o pai e mãe é o primeiro semeador. sim, Você pai, você mãe, os avós, porque as crianças, elas têm seus ídolos, mas o primeiro ídolo dela, e é o que está mais próximo, quando ela não tem com quem pensar, com a quem imitar, ela vai imitar o pai, ela vai imitar a mãe, ela vai imitar quem está próximo. sim, Você veja, Emmanuel falou isso. São duas ações que o semeador fez. Ele saiu e semeou. Duas ações. Então, você é o exemplo maior. E o que esses ídolos, a gente hoje, antes em off, a gente estava conversando sobre isso, tinha um vídeo que é muito legal de jogadores deixar nos famosos. comentários. Vamos Tu deixar nos coloca comentários. lá? Sim, É muito legal, porque as crianças têm esse ídolos e elas fazem qualquer coisa. Se vocês verem a reação deles diante desses ídolos, é algo muito. Isso mexe muito, aquilo fica para sempre na vida dessas crianças, desses jovens. Agora, esse pessoal, esses ídolos, são semeadores em potencial. Se você pegar um jogador desse famoso e pedir para que ele faça uma campanha de vacinação, não tem propaganda maior, sim, porque ele vai atingir a essas crianças que atingirão os adultos. Isso sim. comove, gera uma comoção. Se você pegar um deles e colocar a favor antidrogas, porque você vê os nossos jovens perdidos nas drogas. Sim. Aí entra a questão, né, de que a gente está numa juventude agora que se deixa levar e se encanta muito por esse meio de influenciadores digitais. Mas que influência eles têm? Como eles influenciam? Porque também são semeadores em potencial. E o São que eles semeiam, né? qual a semente? Então, olha a semente, a qualidade da semente que eles estão influenciando. Sim, sim. É Bom, muito importante isso. é, aqui a gente tenta fazer o quê? Plantar um pouquinho que seja dentro do nosso alcance para que possa influenciar alguém. Uma pessoa que seja vendo esse vídeo e entendendo e tomando essa lição já é um resultado maravilhoso. Mesmo que Sim, essa uma dessas pessoas seja um de nós, né, Márcia? essa semente, gente, a semente que a gente vem aqui colocar, ela não tem muita graça, ela não gera Não gera likes. interesse. É, Ela não gera like, ela não gera interesse, a gente fica aqui pedindo, por favor, escuta só um pouquinho, escuta só um pouquinho, que eu tenho sim, certeza que se você ouvir um pouquinho, tiver uma boa vontade, você vai entender o que a gente está falando. Você também vai ser como a gente foi, porque eu fui pega pela palavra. Anderson também, né? Eu não fui à casa espírita porque eu estava com problemas sérios. Eu não. tive interesse de. Foi exatamente meu caso também. Porque problemas a gente tem a vida toda, né? Tem que Uhum. saber lidar com eles. Alguns maiores, realmente, a casa espírita está aí para isso. Sim, Todo templo de religioso está ali para acolher. Então, eu acolho, mas se você for ficar ou não, aí é a palavra. Mas a palavra sempre é dada, você tem que ouvir. sim. Ouvidos de ouvir.
treinar os ouvidos. É curioso você falar isso também, de que a gente acabou chegando muito mais pela palavra do que pela dor, né? Porque, assim, não sei o seu caso, mas o meu caso foi que a dor veio depois. Então, você imagina, fiz lá todo o tratamento certinho na nossa casa, cumpri o cartãozinho, né, com todos os tratamentos espirituais, e aí quando chegou no final, que eu terminei, eu perdi o emprego e minha vida virou do avesso. Olha como isso poderia ser a deixa para que eu largasse tudo naquela época. Porque eu não tinha mais nada. Não tinha dinheiro, não tinha emprego. Era unha encravada, né, Anderson? Era unha encravada. Eu não tenho muita coisa ainda não, tá? Mas agora consigo levar. Mas eu consigo levar justamente porque eu insisti. Porque se eu tivesse largado, eu não estava aqui. Eu não sei nem quem são as pessoas que estariam à minha volta nesse instante, se eu tivesse largado. E hoje eu vejo que a melhor coisa que eu fiz foi insistir, foi ter continuado, porque eu não teria a base que eu tenho hoje para aguentar muita coisa, mesmo que seja difícil. Né? Foi um preparatório. Foi um preparatório, exatamente. O meu foi pós-dor. Então, Pós-dor. foi a coisa de... Os espinhos estavam ali tentando sufocar. A coisa de imediatismo se fazia presente, porque era muito recente ainda, mas eu insisti. E não é algo consolidado, vale dizer. É algo que tem que ser trabalhado todo dia, o tempo todo, porque é muito fácil largar. É muito, muito fácil. Olha aí o nosso horário, ao tempo, ao tempo. Faltam 5 minutinhos. Então, para fechar, aproveitando esse gancho que você falou dos semeadores, dos influenciadores e tudo mais, vamos para o textinho de Emmanuel, lá no livro Fonte Viva? Vamos. Capítulo 64, que fala justamente sobre os semeadores. E o versículo que Emmanuel usa para ilustrar esse texto é: eis que o semeador saiu a semear. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 3. E aí alguns trechinhos que ele fala a respeito disso. Primeiro, quando se dispõe a contar a parábola do semeador, Jesus começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Ele não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, não é para a gente ficar terceirizando o serviço. Eu sou responsável por aquilo que eu semeio. Não vou botar na conta dos outros. E aí ele continua mais à frente. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Todo mundo que aprendeu um pouquinho que seja com os ensinamentos de Jesus está apto a passar adiante essa palavra, a semear também. Né? Mas lá para o finalzinho, nos 2 últimos parágrafos, ele fala o seguinte: segundo observamos, o semeador do céu, Jesus, no caso, ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento, porque Jesus veio até nós em corpo para trabalhar, para curar, para nos dar um ensinamento. Então, humilhou-se, você imagina, já era um anjo, teve que vestir esse corpinho mequetrefe de carne que a gente tem, né? Baita humilhação. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse.
ele nem precisava ter encarnado, bastava dizer, ó, vai lá e faz esse serviço por mim. Mas ele veio. Ele próprio veio ensinar. Né? Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. E com um detalhe, Anderson, ele não escolhe solo. Não. Ele semeia todo o campo. E aí é a chave para a parábola, né? Porque 2000 anos atrás, como se semeava? Você jogava a semente no campo, simplesmente. Você jogava. Depois você passava com um carro para arar a terra. E o caminho era o matinho que a gente amassava com os pés. A gente, quando fala de estrada, jogou, né? A gente pensa numa estrada, uma rodovia. Não, naquela época não tinha. Era um caminho feito com os pés. Então, podia ser aquele também. Podia ser o que for. Jesus não escolhe solo. Até porque todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós somos irmãos dele. Sim. É como uma frase que eu vou descobrir quem falou, mas ele diz: me ame quando eu menos mereço, pois é quando eu mais preciso. É isso. Jesus mantinha alguns apóstolos juntinhos dele, juntinhos. Um era Pedro, que a gente já sabe as qualidades e os defeitos. Outro era o próprio Judas. Sim. Né? Infelizmente, não dá mais para a gente falar sobre isso, né? A gente fugindo daquele parente complicado, escolhendo O bom é que a gente vai revisitar todos esses temas daqui a um mês, mais ou menos. Então, é isso aí. Então tá, gente, um ótimo final de semana. A gente se encontra amanhã na palestra das 18 horas. boa palestra para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. E até a próxima semana também. Tchau, tchau.